o navio. Eu vou ler mais uma vez, Atos 27, 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, ou seja, não desanimem, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse lugar de adoração. Te agradecemos, Senhor, por essa chuva tão maravilhosa. Muito, muito obrigado, Senhor. E nós te agradecemos pela tua palavra, por estarmos diante da tua poderosa palavra. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos desafie nessa noite, que o Senhor fale no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você querer na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bom. Que bom que você veio, né? Porque essa palavra é para você, né? É para você essa palavra. Então, eu gosto muito dessa história, desse texto do naufrágio, né? Esse último naufrágio do apóstolo Paulo. E ele falou de uma forma tão diferente comigo nesses dias. Então, a Bíblia fala que foi um grande naufrágio. Olha só a situação. Fala que não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, os caras perderam a esperança, não tinha mais o que fazer. E a Bíblia diz que os próprios marinheiros experientes estão querendo fugir do navio. Olha só, então os caras que poderiam fazer alguma coisa, vamos vazar daqui porque aqui já não dá mais. E eles querem fugir do navio. O apóstolo Paulo diz que por 14 dias eles estão sem comer. Então eles desistiam de comer, porque se tivesse o naufrágio, não teria força para lutar, sofreria menos. Então já não come mais. Então, gente, é uma situação desesperadora, é uma situação sem esperança. 14 dias eles estão no escuro, a Bíblia diz que não tem nada, nenhuma luz, escuridão total, e o naufrágio está ali à porta, né? E ameaçando aquele gigante e tudo mais. Mas eles tiveram uma grande vitória, né? Deixa eu pular logo para a vitória. A Bíblia diz que eles acabaram indo parar numa ilha chamada Malta. Essa palavra Malta quer dizer mel, né? Então eles foram para a Ilha do Mel, aleluia. Quem conhece a Ilha do Mel aqui do Paraná? Né? Eles foram parar na Ilha do Mel, que delícia, ou seja, eles passam aquela amargura terrível ali, não é? Sem esperança, parece que vai morrer todo mundo, e de repente eles estão naquele lugar, naquele paraíso, na Ilha do Mel. Que maravilha! Ali na Ilha do Mel, quando o apóstolo Paulo está juntando gravetos para fazer um fogo, ele é mordido por uma víbora, não é? E no final, aquela mordida daquela víbora abriu a porta para a pregação do Evangelho, porque o pessoal ficou impressionado com aquilo, já começou a ouvir o apóstolo Paulo, ele começou a pregar o Evangelho chegou lá na casa do prefeito, né, do pai do prefeito, que foi curado também, né, que estava morrendo. Irmãos, deu tudo certo. No final, aquela cidade, aquela ilha, eles se juntaram para financiar a viagem do apóstolo Paulo para Roma. Que bênção! Ou seja, ele chegou no propósito dele. Então, o que isso falou muito no meu coração, quando eu li essa história dessa vez, assim, de uma forma diferente? Que eu tenho um propósito, onde eu sei que eu vou chegar. E vocês, quem tem um propósito? Todos nós temos um propósito de Deus. A gente sabe o que Deus já falou para a gente, onde a gente vai chegar, né? A gente já sabe o final da história. Agora, no decorrer desse caminho, né, até o nosso propósito, até Roma, do apóstolo Paulo era Roma, pode ter um naufrágio, pode ter vários naufrágios, pode ter víboras, não é? Então eu acho muito interessante como que o apóstolo Paulo aconselha o pessoal a passar por aquela situação. Se você quiser chegar no final da história, se você quiser chegar lá onde Deus escreveu para você chegar, você tem que dar essas respostas certas. Quem está comigo aqui, ó? Então o apóstolo Paulo fala assim, olha: mas agora vos aconselho. Então eu quero estudar com vocês hoje 3 conselhos do apóstolo Paulo, para a gente chegar no nosso destino profético. Amém? Quem está pronto? Não é? Quem quer chegar no seu destino profético? Irmãos, esses conselhos são tremendos. Eu não vi mais do que 3, eu só vi 3 mesmo. 3 conselhos dele tremendos para nós sermos esses vencedores de naufrágio. É o nosso tema nessa noite. Grita bem forte aí: vencedores de naufrágio.
Diga assim: eu sou um vencedor de naufrágio. Então vamos ouvir esses 3 conselhos do apóstolo Paulo, ok? Então o primeiro conselho, ele diz assim: não desanimem. Se vocês quiserem sair desse naufrágio vencedores e chegar no propósito de vocês, vocês não podem desanimar. Olha o que diz aí Atos 27, versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Ou seja, não desanimem, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. É muito interessante, porque Jesus disse isso também, né? Ele disse: olha, no mundo passais por aflição. Então isso é uma promessa, irmão, que a gente nem precisa orar, né? Nem precisa jejuar, ela se cumpre automaticamente. Ele disse: mas no mundo passais por aflição, mas, de novo, tende bom ânimo. O que é que Jesus está dizendo? Não desanime, não vale desanimar, não é? Então, depois que a víbora abre a porta até o prefeito, não é, que entregou a chave da cidade para o apóstolo Paulo, não é? Agora, veja bem, eu fico pensando, né, se ele tivesse desistido, né? Puxa vida, os próprios marinheiros disseram: não tem jeito, vamos fugir. Se eles tivessem baixado a cabeça, tá muito difícil mesmo, vamos desistir desse negócio, vamos desistir. Não, irmãos, se eles tivessem desistido, eles jamais teriam chegado em Malta, jamais eles teriam feito aquela obra tão tremenda, ganharam toda a Malta, né? Toda a Ilha do Mel para Jesus, jamais tinham conhecido aquelas pessoas se eles tivessem desistido. Então cutuca esse crente que está aí do seu lado: não vale desistir. Diga para ele assim: não vale desanimar, não é? Não desanime, irmãos. Não desanime por nada, está tudo certo, está tudo bem. Ah, mas a serpente, faz parte, está lá, né? Não foi um acidente, foi uma bênção aquela serpente, não foi? Não sei se a gente pode orar para que venham as serpentes, não. Mas aquela serpente foi uma bênção, não foi? Porque a serpente abriu a porta para o evangelho ali, né? Agora veja bem, o que é que eu vi aqui nessa história? É interessante como que o apóstolo Paulo lidava com essas situações. Irmãos, todos nós passamos por isso, todos nós, às vezes, né, diante de um naufrágio, ou de uma ameaça de um naufrágio, porque eles nem chegaram a naufragar, né? Foi só ameaça, foi só a escuridão, foi só o medo, não é? E tudo, muita gente desanima, muita gente quer fugir do barco, não é? Os caras queriam fugir do barco. Agora, qual que é o segredo do apóstolo Paulo? Então, a primeira coisa aqui, né? Olha só, a vida devocional dele. Olha o que fala Atos 27, 23. Porque esta mesma noite, ele falando com os caras lá. Pensa, irmãos, ele é o prisioneiro no navio. Ele era o que tinha menos possibilidade de se motivar ou de motivar os outros. Ele está condenado ali, tem uma bola de ferro no pé do cara. E os caras que estão livres, estão ali querendo fugir do barco, querendo desistir, não é? E é o Paulo, irmão, que toma a liderança do navio, e ele fala assim: pessoal, fica todo mundo tranquilo, eu vou dar um conselho para vocês, vou dar 3 conselhos para vocês. Ele fala, né? E aí ele fala: não desanimem. Por quê? Por quê, Paulo? Ele fala: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Irmão, interessante, no meio daquele naufrágio, o apóstolo Paulo está encontrando um tempo para ficar a sós com Deus. Eu acho tremendo isso. Diga: tempo a sós com Deus. É TSD. Às vezes a gente fica ali sofrendo com o naufrágio, ansioso com o naufrágio, porque a gente está na escuridão, a gente não está vendo a luz no fundo do túnel. Irmãos, e a primeira coisa que a gente corta é a nossa vida devocional. É o nosso tempo com a nossa Bíblia, é o nosso tempo de oração. Quando eu falo tempo a sós com Deus, é tempo a sós com Deus mesmo. É você separar aquele momento e ficar só você e Deus, irmãos. E não me diga que você não tem esse tempo. Alguém falou para mim assim: não, mas eu não tenho esse tempo, porque eu acordo tal hora, eu vou dormir tal hora. Então eu disse: então você conserta a sua agenda, porque está errado. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu já falei isso aqui, tudo que Deus nos dá, Ele separa uma parte para Ele, tudo. Ele deu paraíso para o Adão, mas essa árvore aqui, esse fruto não. Tudo, o tempo também. Ele nos dá 24 horas, 8 é para dormir, sobra quanto? 16, né?
16, uma parte Ele quer que você fique com Ele. Diga todo dia. Não é? E eu acho incrível esse cara, irmão, no meio dessa situação, o cara encontrar um tempo. Licença aí, tempestade. Pensa. Calma lá, eu vou tirar o meu tempo a sós com Deus. E o cara encontra um cantinho ali para ler o pergaminho dele rapidão e para tirar um tempo de oração. Eu acho lindo demais isso. E é nesse momento, irmãos, que Deus dá uma palavra para ele. Quem está comigo? É por isso que esse cara não desanima nunca, sabe? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diga habita. Não é o cara que passa lá de vez em quando, é o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Não fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não passará por tempestade. Não fala isso, fala descansará, apesar da tempestade. Então, primeira coisa que eu vejo, por que esse cara não se desanima? E por que ele tem autoridade para dizer, pessoal, fica todo mundo tranquilo, tenha um bom ânimo, ninguém desanima, vai dar tudo certo. Deus falou comigo, lá no meu TSD, aleluia, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, é tremendo demais, né? Outra coisa que esse cara nunca desanima, porque ele sabe, ele tem uma revelação do propósito da vida dele, porque Deus fala assim, olha o que ele vai dizer para os caras, ele vai dizer assim, olha, Deus falou comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, porque é preciso que compareças perante César. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, pessoal, ninguém vai morrer, porque eu tenho que chegar lá diante do César. Se vocês estiverem perto de mim, ninguém morre. É muito doido isso, né? Porque eu vou chegar lá, porque Deus falou comigo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que vai acontecer do modo pelo qual Ele falou. Então, se eu vou chegar lá, então eu não posso morrer agora. Quem tem assim uma promessa de Deus muito clara, só assim muito clara na sua vida? Deixa eu ver. Então você não pode morrer. Então você não vai morrer antes de cumprir essa promessa. A não ser, mas pastor, eu estou naufragando, entendeu? Tá? Não desanime. Fique na sua vida, né? Não negocie o seu tempo a sós com Deus. E creia nessa palavra, creia nessa promessa. Não se cumpriu ainda. Não se cumpriu ainda. Vai se cumprir. Então eu não posso morrer antes de cumprir isso daí. Amém, queridos? Não pule do barco antes de você chegar no seu destino profético. Não desista, não desanime. Proibido desanimar. Então o Paulo sabe, irmãos, ele sabe aonde ele vai chegar. Deus falou com ele. Então por que ele não desanima? Porque ele tem tempo com Deus, tempo a sós com Deus. Por que ele não desanima? Porque ele sabe aonde ele vai chegar. Por que ele não desanima? Porque ele sabe falar. Olha o que ele vai dizer para os caras. Ele vai dizer assim, olha, nenhuma vida se perderá de entre vós. Ele não está dizendo, pessoal, vou dar um conselho para vocês. Olha, eu creio, eu acho que nenhuma vida se perderá. Não, irmão, você está vendo o cara afirmando, ele fala, pessoal, nenhuma vida se perderá de entre vós, nenhum de vós perderá nenhum único fio de cabelo. Quem está me entendendo? Não é? Ou seja, o cara falando a palavra da fé, irmão. O que é fé? É certeza. Eu acho que daqui a alguns anos eu vou ser curado dessa doença. Isso é esperança. Isso é esperança. A fé é agora, não é? A fé é, se você orar crendo que já recebeu, então é vosso. Foi Jesus que disse isso, não é? Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que disse, assim será com ele. Então o Paulo, irmão, ele está dizendo, pessoal, ninguém vai morrer, está tudo certo, eu vou chegar em Roma, fique perto de mim, nenhum fio de cabelo se perderá da vossa cabeça, aleluia, amém, queridos? Então, qual é o segredo da gente não, qual é a primeira coisa para a gente vencer o naufrágio e chegar no propósito? Fala aí para mim, qual é a primeira coisa? Não desanimar. Como que eu não desanimo? Não negociando o meu tempo a sós com Deus. Que mais? Conhecendo o meu propósito. Conhecendo o meu propósito. Não se cumpriu ainda. Então, eu não vou morrer ainda. Amém, queridos? E que mais?
declarando a palavra da fé. A palavra da fé. Deus disse, então é verdade. E eu vou falar o que Ele disse. Amém, queridos? Fica falando. A gente fez um acordo, eu e a Meila, muitos anos atrás, né? Porque às vezes um cai, né? Um cai em pecado. Porque eu digo que ficar reclamando, falando contra a palavra é pecado. Se Deus disse, tudo posso, naquele que me fortalece, você fica falando, não posso. Eu estou fazendo de Deus mentiroso. Não é? Então isso é cair. Então, isso é humano, a gente cai. Mas a gente fez um acordo assim, se eu cair, você me corrige. Não é? Se você cair, eu te corrijo, beleza? Beleza. Então a gente se ajuda, né? Não, isso aí, amor, para de falar isso aí. Isso aí não é de Deus, não, né? É mesmo e tal. Aí a nossa netinha, né, tá com a gente. Aí ela não tem, né, esse valor no coraçãozinho dela ainda. Aí ela começou a reclamar, murmurar, né? Aí como que eu vou conversar com ela para ela entender? Aí eu senta aqui, Adara, vamos conversar. Eu falei assim, deixa eu te falar. Aí falei que não podia ficar reclamando e tal, né? Mas aí ela não entendeu. Eu disse, deixa eu falar assim, quando a gente reclama, cheira mal. Quando a gente fica falando coisa assim, que você está falando, fica cheirando mal, horrível, cheira muito mal. Eu falei para ela, não vou falar para vocês o que cheirava, né? Porque ela é neta, então tem assim, uma certa intimidade. Eu falei, ela falou, cheira desse jeito. Quando uma pessoa fica reclamando, é horrível. E eu ficava fazendo cara feia, assim, né? E porque ela é toda nojinho, né? Ela é toda nojinho, tudo ela tem nojinho. Aí eu aproveitei a característica dela para ensinar um princípio, né? Aí ela ficou toda, ai vovô. Não reclame, meu filho. Rapaz, aí um dia a gente estava lá e a Meila, né? Não foi uma queda, mas quase que ela murmura, né? Aí a Dara, vovó, tá fedendo. Irmãos, nós temos que aprender a falar a palavra da fé. Com a tua boca, ele fala assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Então se você está crendo nisso, então confessa. Agora, se você ficar confessando a derrota, você vai atrair a derrota. E isso vai ficar no seu coração. Olha o contrário. Está amarrado. Amém, queridos? Então não desanime. A segunda coisa aqui, que o apóstolo Paulo fala, o segundo conselho, ele fala, não se dividam. Grita aí, não desanime. E agora diga, não se dividam. Eu acho muito louco isso, ele fala assim, Atos 27, 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Porque os soldados, né, os marinheiros, estão querendo vazar do barco, estão querendo desistir, estão querendo fugir. O apóstolo Paulo tinha acabado de receber essa palavra. Tudo bem, não tenha medo, Paulo, porque é preciso que você chegue em Roma, para pregar o evangelho em Roma. Ele tinha acabado de receber essa palavra. Agora, porque os caras estão abandonando o negócio, o Paulo diz assim para o capitão, se eles saírem, nós afundamos. Não parece que é incredulidade, né, do Paulo, né? Mas não é, irmãos. O Paulo está protegendo um princípio aqui, que é o princípio da unidade. Ele está dizendo assim, cortem a corda, porque os caras vão cortar a corda. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastado. Irmão, nós temos que cortar a corda da divisão e não cortar os relacionamentos. Todo mundo é importante no barco. Amém, queridos? Todo mundo é importante na igreja. A gente não pode perder nenhum. Vamos conversar. Vamos perdoar um ao outro. Não é? Peraí, né? Antes de você sair do barco, vamos conversar. Qual que é? De repente o erro é nosso mesmo. Eu estou pronto para te pedir perdão. Ou o erro de algum irmão, né? Deixa que eu pego ele pela orelha. Não, brincadeira. Mas, irmão, ninguém precisa sair, ninguém precisa deixar a família, entende? A casa dividida acabará em ruína, o reino dividido não prevalecerá, não subsistirá. Então, isso aqui é sobre unidade, é um apelo à unidade que o apóstolo Paulo está aconselhando. Não deixa ninguém desistir, não deixa ninguém sair.
Todo mundo é importante, nós somos um corpo, não é? Nós somos um corpo. Aí precisa da cantora, do cantor, precisa da atmosfera, precisa do kids, precisa dos pregadores, não é? Precisa de cada um de vocês. Cada um de vocês é importante. Ninguém pode abandonar o barco. Amém, querido? Então o apóstolo Paulo não deixa ninguém. Eu acho legal, a igreja primitiva, ela entendia bem isso, porque fala lá assim, olha, Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que coisa interessante. Olha como que eles pensavam. Olha, nossas prioridades: estudar a Bíblia, doutrina dos apóstolos, orar. Quem considera essas duas coisas muito importantes? Não é? Ler a Bíblia e orar. Na verdade é fundamental isso, né? Agora, olha só, no mesmo nível de importância, a igreja primitiva tinha a comunhão e o partir do pão, no mesmo grau de importância da palavra e da oração. E aí a consequência disso, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos, não é? Jesus disse lá em João 17 que o mundo ia crer que Ele era o Senhor quando nós fôssemos um. Uau! Uau! Olha, o sucesso da igreja depende da nossa unidade. É muito forte isso. A Bíblia diz, né? Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Deus estabeleceu isso, que Ele vai estabelecer a vida e a bênção aonde tem unidade. Unidade. Então o apóstolo Paulo toca nesse ponto de uma forma muito precisa, muito inteligente. Se eles saírem, ou seja, se eles dividirem, uma coisa é você sair, você está livre, a igreja, a Paz Church não é sua proprietária. Uma coisa é você sair de boa, na bênção, para um outro projeto, para um outro propósito que Deus está te enviando, beleza. Mas outra coisa é você sair chateado, ferido, magoado. Você vai chegar nesse lugar magoado também, não é? Então, essa que é a questão, a gente realmente resolver. Eu gosto de Gênesis 11, eu acho um mistério isso, muito grande lá em Gênesis 11, porque Deus tinha acabado de falar, não é, para o Noé, cresçam, multipliquem-se, espalhem-se, povoem a terra. Era uma ordem de Deus, não era uma sugestão de Deus, não é? Aí, no capítulo seguinte, não é? Isso é no capítulo 10 de Gênesis, quando Deus dá a missão para o Noé, quando ele sai da arca e tal. Agora, Noé, nova missão, povoar a terra, encher a terra da glória de Deus, cresçam, se multipliquem, encham a terra. Aí o Noé, beleza. Aí no próximo capítulo chega uma turma que diz, não vamos espalhar não, vamos juntar, vamos ficar bem juntinho. Olha, poxa, parece que eles querem unidade, legal, hein? Vamos dar uma olhada nessa unidade. Eles falam assim, ninguém vai separar não, estão desobedecendo a Deus, vamos ficar juntos, para que a gente possa construir uma torre tão alta, que chegue ao céu. Olha só. Aí o que acontece? É a primeira menção, né, da Trindade descendo. Fala que eles fazem uma reunião, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e dizem, desçamos e confundamos a sua linguagem. Quer dizer, eles estão unidos num propósito maligno contra Deus, e Deus, para pará-los, tem que dividi-los. Olha que loucura. Olha só, eu vou ler o texto. Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Deus promoveu uma divisão para que o poder deles de fazer cessasse. Uau! Então, irmãos, quando nós estamos juntos no propósito bom, no propósito de Deus, Satanás só tem uma arma contra nós, é a divisão. Se a gente se dividir, ele ganhou. Aí você vai ver isso na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não é? O Neemias ali construindo, eles já estão na metade dos muros, e a Bíblia diz que os inimigos colocaram pessoas infiltradas lá para colocar um contra o outro.
E a obra parou por causa da divisão. O Neemias percebeu isso e começou a orar contra isso. Olha só. Quem está me entendendo? Qual é o primeiro conselho do apóstolo Paulo? Não desanima. Como que não desanima? Tempo a sós com Deus. Declarar a palavra da fé. Que mais? Saber do propósito, do chamado. E qual que é o segundo conselho do apóstolo Paulo? Fala aí para mim. Não se dividam. Não aceite ficar magoado com ninguém. Não coma, não morda a isca de Satanás. Perdoe. O apóstolo Paulo diz, né, em 2 Coríntios 2:11, ele diz, se tiver alguma coisa, ele fala assim, perdoe uns aos outros, para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. Uau. Tá bom, e a terceira e última coisa para a gente orar. O terceiro conselho do apóstolo Paulo, para que você vença o naufrágio e chegue no propósito. Qual que é o terceiro? Diga comigo, sejam maduros. Não, grita aí, sejam maduros. Não desanimem. Não se dividam. Sejam maduros. Aí vocês vão chegar em Roma, vocês vão chegar no propósito de vocês. Então olha só, deixa eu ler para vocês, Atos 27:11, sobre o sejam maduros. 27:21. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho. Olha aqui para mim, pessoal, muito tremendo esse terceiro ponto aqui, não é? Então, o primeiro conselho que ele dá para que eles consigam chegar em Roma e não naufragarem não desanimem, né? Depois ele diz, não se dividam, beleza. Mas agora ele está dizendo, sejam maduros. Mas olha a autoridade do apóstolo Paulo sobre maturidade. Irmão, muita gente tem perdido de chegar aonde Deus quer por imaturidade. Eu tenho visto isso demais. Eu tenho visto isso, não é? Então, pensa bem o apóstolo Paulo, vamos dar uma olhada nele, se ele era um cara maduro. No começo da viagem, lembra, ele é o prisioneiro. Ele está lá no navio como prisioneiro, uma bola no pé. Está condenado, vai para Roma. Transferência de presídio, ele está lá para ser transferido de um presídio, porque os caras querem matar ele aqui, né, no presídio de Israel. E ele pede, não, eu quero transferência, eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado lá em Roma, só para ele não morrer. Então ele está lá, ele não é peça importante nesse navio, ele se tornou o salvador do navio. Agora presta atenção, quando os caras vão sair de Creta, o Paulo dá uma sugestão, mas ele fala, movido pelo Espírito, ele fala assim, pessoal, eu estou vendo, eu creio que o Espírito Santo falou com ele fala assim, eu estou vendo, que se nós sairmos daqui agora, com essa ventania, nós teremos muito prejuízo, não é bom, ele fala assim, vamos ficar aqui, vamos invernar aqui, vamos passar esses 3 meses do inverno aqui. A Bíblia diz que o capitão deu mais atenção, não é, para os outros ali, do que para o Paulo, não é? O capitão, porque o dono do navio disse, não, vamos aproveitar que o vento diminuiu, tem uma calmariazinha agora, o mar está tranquilo, vamos aproveitar agora. Ou seja, o Paulo foi ignorado. Quem está aqui, ó? Irmão, tem alguém aqui que já foi ignorado, que o seu conselho foi ignorado? Não é? Você deu um conselho bom e alguém falou, nem deu moral para você? Quem já viveu? Não precisa levantar a mão. Sabe? Quer dizer, ele foi rejeitado. Agora veja bem, agora eles estão lá no meio do naufrágio. Pensa bem, estão lá no meio, 14 dias na escuridão, ninguém está mais comendo, esperando a morte, os caras querendo fugir, os marinheiros, um desespero. Aí o apóstolo Paulo, irmãos, tem uma palavra de Deus, porque Deus falou assim, ninguém vai morrer, fica tranquilo, fala para os caras lá, que ninguém vai morrer, só o navio vai se perder, vocês vão dar numa ilha, ninguém vai perder nem um fio de cabelo. Imagina um cara imaturo, também agora eu não falo mais nada, né? Eu não vou falar nada, eu falei da primeira vez, ninguém me ouviu, agora eu vou ficar caladinho aqui, se eu tenho que chegar em Roma, então eu vou chegar sozinho, vai acontecer algum milagre, eu vou chegar sozinho, não vou falar para ninguém. O cara é maduro, né? O cara é maduro, o cara tem maturidade, então ele é rejeitado, ninguém quis ouvi-lo, mas irmãos, sabe, ele tem a maturidade para agir de acordo com o Senhor, os princípios da palavra, e não reagir de acordo com as circunstâncias. O que é maturidade? É eu agir de acordo com o princípio.
e não reagir. O cara me xinga, eu xingo ele. O cara me agride, eu agrido ele. O cara me trata mal, eu trato mal ele. Não, irmão, a Bíblia diz que Jesus, quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Olha só, não é? Mas ele se entregava completamente àquele que julga retamente. Uau! Então Jesus não reagia, ele agia de acordo com o princípio da palavra, não é? Isso é maturidade. Amém, queridos? Então, ele é rejeitado, mas ele reage assim. Depois no barco, depois que ele faz tudo o que ele fez, eu já te falei, faz o pessoal comer, faz o pessoal acreditar, faz o pessoal se reanimar. Agora está todo mundo trabalhando, jogando o excesso de carga fora, para chegar no propósito. Uau, todo mundo agora motivado. Cara, o cara salvou a pátria. O Paulo, beleza, quando eles chegam ali em Malta, eles estão chegando ali, o navio encalha. Aí olha a ideia dos caras que o Paulo salvou: vamos matar os prisioneiros. Você já passou uma injustiça dessa, de que você investir em alguém, você ajudar alguém, e essa pessoa te prejudicar? Nem levanta a mão. O que você fez com isso? Estou de mal até a morte, pastor. Imaturidade. Na verdade, isso está travando o seu propósito. Quem está perdendo é você. Você está travado no banco de areia, e você não chega em Roma. Né? Se o apóstolo Paulo entrasse nessa, né? Até esses dias a gente ouviu, né, que eu achei interessante, né, que hoje em dia a ovelha não faz mais bé, agora faz mi. Qualquer coisa que você fala para o cara já está ofendido. Irmão, é uma geração tão mimimi, que se a namorada deixar o cara, ele mata a namorada. Não é isso que está acontecendo? O que aconteceu? Me deixou. Matou a namorada. O cara não tem controle nenhum. Uma geração imatura. Que tragédia, irmãos. E às vezes a gente entra nessa, né? Eu estava lembrando do Davi, né? Que o Davi chega ali, ele é garoto, aí tem um gigantão lá desafiando todo mundo apavorado com medo do gigante. Aí o Davi vai lá com o rei e diz: eu enfrento ele, eu dou conta, eu matei um leão, matei um urso, vou matar esse gigante aí. Quando o Davi chega lá, o Eliabe, que é irmão mais velho do Davi, começa a tirar ele. Você é presunçoso, cadê as ovelhinhas do papai? E começa a chamar a atenção do Davi, e não sei o quê. Irmão, o Davi poderia ficar travado ali, se ele desse atenção para o Eliabe. Ele poderia ficar magoado com o Eliabe, e prestar atenção no Eliabe, ofendido com o Eliabe, e ir embora para casa chateado. Mas a Bíblia diz que ele desviou os olhos do Eliabe e olhou para o gigante. Eu vou te matar, cabeção. Sabe, isso que a gente tem que fazer, isso é maturidade, irmão. O apóstolo Paulo é injustiçado ali, os caras estão querendo matá-lo, os caras que ele ajudou estão querendo matá-lo. Mas irmãos, quando eles descem, porque o capitão salvou a vida do Paulo, o capitão disse negativo. Não, esse cara salvou a nossa vida. Não, eu não quero. Não, quem souber nadar pode tentar fugir. Aí todo mundo chegou em Malta. Quando eles chegarem em Malta, o Paulo é o único que vai ajuntar gravetos para fazer um fogo para os caras que queriam matá-lo. Irmãos, outra coisa, ele chega em Malta, ele está sarado. Por que eu sei que ele está sarado? Porque ele está servindo as pessoas. Imagina se fosse outro imaturo, né? Rapaz, eu saí de Israel já fugido da polícia religiosa, para tentar salvar minha vida em Roma, servindo pessoas. Eu estou passando por essa situação. Agora nesse barco só tem gente maligna. Os caras que eu salvei querem me matar, não é? Eu queria ajudar, os caras não querem me ouvir. Sabe de uma coisa? Eu vou me aposentar de ser pastor. Eu vou ficar aqui em Malta, na Ilha do Mel, só curtindo a Ilha do Mel, porque Malta é mel. Estou aposentado, não quero mais trabalhar com gente. O cara é maduro, né? Ele chega lá, já arregaça a manga, e vamos trabalhar, vamos salvar pessoas, vamos pregar o evangelho, vamos curar o pai do prefeito, e aleluia, e ele vai para cima, e vamos lá, está tudo certo, está tudo bem, aleluia. Quem está comigo aqui? Maturidade, né, irmão? Qual é a cultura do reino? Maturidade. Qual é a cultura do reino? Engolir o sapo. Não é?
A pastora Rebeca tem um conselho que eu acho muito legal. Se estiver brigando ali, tal, aquela vontade de falar, toma um copo de água. Mas ela diz, não engole. Não engole, deixa água na boca. Para você não falar nada. Você não precisa sentir, é agir de acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? O que é que eu preciso fazer para vencer o naufrágio e chegar em Roma? O que é que eu preciso fazer para vencer esse naufrágio e chegar no meu propósito? Falei para mim. Não desanimar. Como que eu não desanimo? Paulo lá, tempo a sós com Deus. Que mais? Declarar a palavra da fé. Ninguém vai morrer, nenhum fio de cabelo vai se perder. Que mais? Saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. Beleza. Qual que é a segunda coisa que eu tenho que fazer no meu naufrágio? Não aceite divisão. Não aceite o cara pular e ir embora do navio. Resolve com ele. Não pula não, fica aqui, vamos resolver esse negócio. E qual que é a terceira? Seja maduro. Seja maduro. Amém, queridos? Perfeito. Essa palavra maduro, no grego teleios, é perfeito, é perfeito. A Bíblia fala para nós sermos perfeitos varões, maduros. O sentido lá não é seja perfeito no sentido de nunca errar, não é isso, porque não existe esse ser humano, mas é ser perfeito no sentido de ser maduro, não é? Se o cara te trata como ele é, né, uma criança, não reaja dessa maneira, é feio, amém? A Bíblia diz assim, né, não responda a pessoa, como é que chama? A pessoa insensata. Não responda ao insensato conforme a sua insensatez. Isso é imaturidade. O cara está falando um monte de coisa lá e você vai... Imaturidade. Engole o sapo. Bebe água. Não engole. Vai embora. Vai para casa, imita Jesus. Isso é maturidade. Amém? Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Bem no horário. Vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos... Vamos cantar o refrão dessa música que vocês cantaram agora do Baruque. Coloque a mão no seu coração então. Eu quero que você fale com Deus agora. De repente tem alguém aqui que não está vivendo só uma ameaça do naufrágio, né? O apóstolo Paulo estava vivendo ali uma ameaça de naufrágio, que demorou 14 dias na escuridão, foi terrível. Mas talvez tenha gente aqui que já virou o barco, que o barco já virou, já está naufragado. Então, como sair dessa situação e chegar no propósito? Eu creio que o Espírito Santo falou no nosso coração nessa noite. Se você não pegou tudo o que eu falei, mas se você puder levar para casa só esse primeiro desafio de não desanimar e tendo uma vida devocional. O Paulo encontrou um tempo e um lugarzinho naquele navio todo bagunçado e naufragando para buscar a Deus e a sua palavra. Ele tinha uma palavra para dizer para os outros. Olha, se você puder levar só isso então para casa, então leve isso. Saia daqui fazendo uma decisão. Eu vou ler a minha Bíblia. Eu vou acordar mais cedo. Eu vou entrar no grupo de leitura bíblica do Tiago. Eu vou ler Romanos com o Tiago. Eu vou ler a palavra de Deus. Vou acordar mais cedo e vou me retirar ali para um lugarzinho e vou ler. E quando eu terminar de ler, eu vou orar um pouco. Todos os dias da minha vida. Ah, irmão, se você fizer pelo menos essa decisão hoje, eu já saio daqui satisfeito. Isso vai te dar maturidade. Isso vai fazer você não se dividir com ninguém. Na verdade, a chave é essa mesmo. Essa é a chave. Tem uma lei lá em Deuteronômio 17 que ordena o rei, quando ele começasse a reinar, para que ele tivesse uma cópia da lei e nela ele meditasse todos os dias da sua vida.
para que ele aprendesse a temer ao Senhor, para que ele não se ensoberbecesse sobre os seus irmãos, para que ele aprendesse a obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Não era uma sugestão para o rei, era uma lei para o rei. Sabe, irmãos, se nós quisermos ter sucesso como pais, como maridos, como empresários, como pastores, como reis, como líderes, nós precisamos ter um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Eu quero que você medite nessa canção, que você faça a sua oração, que você fale com o papai, que você peça uma palavra para ele, em nome de Jesus.